Bom dia, olá meus amados, muito bom estar com vocês aqui neste canal. E antes de eu dividir com vocês a palavra de hoje, eu quero pedir a vocês que se inscrevam neste canal e assim você vai ficar sempre atualizado com as novas mensagens. E não se esqueça de dar um joinha, por favor, e compartilhar essa mensagem. Vamos juntos abençoar outras vidas e propagando a palavra de Deus. Amém? Hoje eu quero falar sobre a liberdade que nós conquistamos em Cristo Jesus. O tema da mensagem é livres da escravidão da lei. Está em Romanos 8, a partir do versículo 1 até o 5. Vou declarar a palavra de Deus em nome de Jesus sobre a sua vida. A Bíblia diz assim para nós: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Coisa maravilhosa e gloriosa. Deus colocou o seu Espírito em nós. E é o Espírito de Deus que está em nós, que nos dá poder para que nós obedeçamos aos mandamentos do Senhor, a palavra de Deus. Quando você e eu entregamos ao Espírito Santo as nossas vidas, a partir de é Ele que controla, é Ele que guia as nossas vidas e nos faz capazes de obedecer a Deus e a sua palavra e de cumprir com todas as determinações da palavra de Deus. Nós não temos mais, amados, de nos esforçar para obedecer a Deus, porque nós já fomos libertos da escravidão do pecado para fazer a vontade de Deus, para dependermos do poder de Deus totalmente, do poder do Espírito Santo que age dentro de cada um de nós, crendo que o Senhor irá fazer exatamente aquilo que Ele nos prometeu, quando Ele fala lá em Ezequiel 36, no versículo 27. Ele faz uma promessa para mim e para você. Ele diz assim: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Meus amados, enquanto nós formos guiados e controlados pelo Espírito Santo de Deus que está em nós, habitando em nós, morando em nós, somos a sua casa. Nós vamos e iremos obedecer aos desejos. Nós não vamos, eu quero dizer, obedecer mais aos desejos da nossa carne. Nós não vamos ser mais, não somos e não vamos ser mais, não vamos nos permitir ser escravos da lei do pecado e da morte. Como o texto da palavra nos fala, à medida que você e eu vamos sendo guiados e controlados pelo Espírito Santo, nós podemos caminhar de fé em fé, em obediência, e não mais viver com nenhum sentimento de acusação, de condenação, de culpa. Porque ele disse assim: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Muitos, ao ler esse versículo, eles param por aí e usam o texto bíblico para dar margem à permissividade. Vivem de acordo com a lei da carne, os ditames da carne. Quando você e eu, muitas vezes, já ouvimos uma pregação e ela expõe essa condição pecaminosa do homem. Quando fala assim:
agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então eles rejeitam a palavra, enganam-se a si mesmos, porque não aplicam a palavra de Deus à sua vida. E nesse versículo, a palavra de Deus não está nos dando permissão para que nós façamos da nossa maneira, agirmos como bem nós quisermos, como bem nós entendemos, não. O apóstolo Paulo, ao escrever, ele deixou bem claro que não vivem debaixo da condenação. Os que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que se entregam ao Espírito Santo e vivem sendo guiados e controlados por eles. Esses são os que não vivem mais sob a condenação do pecado. Os cristãos nós não devemos nos alimentar a nossa carne. Nós estamos sendo agora guiados e dirigidos, meus irmãos, pelo Espírito Santo que habita em nós, que habita em mim. E o cristão que se alimenta dos desejos da carne, que é guiado e controlado por eles, estão condenados, a Bíblia já fala isso. Estão em rebeldia à palavra de Deus, perante Deus, se sentem culpados. Por isso eu chamo o poder da palavra de Deus sobre a sua vida que está me ouvindo. Se você tem andado na prática da sua vontade, da sua alma, eu chamo para as nossas vidas que nos arrependamos, que nos afastemos do pecado, porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar vai colher. Afastem-se daquilo que não é do agrado de Deus, porque tudo que plantarmos vamos colher. Não se deixe enganar. A Bíblia fala que de Deus nós não zombamos de Deus, porque tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. A Bíblia fala em Gálatas que quem semeia para a sua própria carne, da carne vai colher destruição. Misericórdia, né, meus irmãos? Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Louvado seja Deus. Eu deixo essa palavra de reflexão nesta manhã, para que você medite nela. Faça uma retrospectiva da sua vida e guarde no seu coração que Deus colocou dentro de você o Espírito Santo de Deus para te dar graça e te fortalecer e para que você possa, libertos do pecado, da escravidão do pecado e da lei que nós vivíamos outrora, você viva agora debaixo da graça de Deus, guiados e controlados pelo Espírito Santo. Então, aí você vai conduzir a sua vida segundo a palavra de Deus, segundo as leis do Senhor, conforme está em Ezequiel 36, 27. Ele afirma para você e para mim: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Guarde esta palavra no seu coração, medite nela. Faça uma análise de como é que você está vivendo na presença de Deus. Amém? Sendo guiado pelo Espírito Santo ou se alimentando dos desejos carnais que querem controlar e nos condenar. Em nome de Jesus, que você possa estar guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque o Senhor já o colocou dentro de você e dentro de mim. Deus abençoe.